que a prosperidade tá batendo na sua porta e você só precisa. Tem dinheiro chegando, touro. Então aqui tá falando para você acreditar na força do seu trabalho, na força da sua conquista profissional. Essa carta ela traz apoio também de pessoas poderosas. Olá, estrelas do signo de Touro. Eu sou Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. As tiragens aqui do canal são coletivas e intuitivas, canalizadas, então é muito importante que você fique até o final do vídeo para não perder nada da sua tiragem. Também no final do vídeo é quando a gente faz o decreto, porque a ideia é que você saia daqui melhor do que entrou. Antes da sua tiragem, eu quero deixar um recadinho. Como vocês sabem, a minha agenda é super concorrida, é super lotada, e eu abro uma, duas vezes no ano. E aí, pensando nisso, a Astrocentro me convidou para ser a nova embaixadora deles, e eu aceitei com muito carinho, muito amor. Porque quando eles me convidaram, eles me deixaram livre para escolher um pequeno time de pessoas que eu conversei com todos eles, que tenham a mesma energia, a mesma sintonia com a espiritualidade que eu tenho, com a mesma energia, o mesmo tipo de tiragem que vocês encontram aqui no canal. Então, são poucas pessoas que fazem parte desse meu time. Eu vou deixar aqui um QR Code para você, porque eu sei que tem momentos na nossa vida que a gente quer a resposta de alguma coisa que pode mudar a vida e não dá tempo de você esperar abrir a agenda. E com essas pessoas você pode fazer uma consulta, tanto uma consulta para uma pergunta, que seja aquela pergunta fundamental, quanto uma consulta completa. Então, aponta a câmera do seu celular aqui para esse QR Code e se você está vendo pelo celular, aqui na descrição do vídeo tem um link que você vai conhecer essas pessoas que estão trabalhando comigo. Lembrando que a Astrocentro é o maior site de consultas online da América Latina. Inclusive, eu trabalhei lá, então eu confio muito em toda a estrutura deles. Bom, então agora vamos para a nossa tiragem. Eu quero pedir que você inspire profundamente, que você se conecte com a sua espiritualidade para assimilar e receber só aquilo que tem a ver com a sua energia, com o seu momento, e aquilo que não for seu, você deixa que é de outra pessoa. Então vamos lá. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza, verdade, respeito e amor a mensagem para o signo de Touro. Gratidão. Então vamos lá, taurinos e taurinas. Já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou. Vamos lá. Apego ao passado. Quando sai essa carta, Touro, a gente entende que determinadas áreas da nossa vida estão travadas porque a gente está apegado ao passado. Um passado que em algum momento foi bom, porque a gente só se apega ao que é bom, né? A gente tem medo de viver experiências ruins que a gente viveu no passado, mas apego é aquilo que a gente quer repetir, a gente quer viver novamente. E então isso pode estar relacionado a, por exemplo, um trabalho, uma empresa, um lugar que já foi muito bom. Ah, entendi. Eles estão dizendo que para alguns de vocês esse apego tem a ver com o lugar onde você cultua a sua espiritualidade, tá? Isso deve ser bem específico. Que em algum momento o apego ele tem a ver com aquilo que em algum momento foi bom, hoje já não é, mas você ainda olha para trás esperando que aquela sensação, que aquele momento ele volte a acontecer. A gente pode estar falando aqui para você isso não tem a ver com a espiritualidade, com onde você cultiva a sua espiritualidade, mas pode ter a ver com um relacionamento que você vive que hoje já não é bom, mas que, como foi bom, você ainda espera que possa voltar a ser. Pode ser uma profissão que em algum momento você tinha muito prazer e que agora não está dando certo. Pode ser uma empresa que você esteja e que agora não é mais a mesma coisa. Pode ser uma carreira que você vivenciou e que agora está na hora de você se desapegar para começar um novo caminho. Seja isso na área que ressoar aí com você. Aliás, comenta comigo aonde está ressoando.
Vamos lá, o que mais? Por favor, para as taurinas e taurinos. Por favor, para touro, o que mais? Olha, a gente tem a carta da orientação e a carta do sonho. Essa carta, essas duas cartas, elas estão trazendo o quê? Uma percepção de que algo que você queria viver, que você vivia, só ficou agora em sonho. Você precisa, essa orientação, ela vem como uma tomada de consciência, sabe? Como uma intuição, porque é um anjo. Opa, aqui. Percebe? A carta da orientação é representado por um anjo que vem e te acorda. Esse anjo pode ser uma percepção de não dá mais, eu enxergo que esse apego está me travando, está travando a minha vida. Pode ser alguém que fale para você alguma coisa que caia a ficha, pode ser esse próprio vídeo trazendo para você essa percepção de que você tá dando murro em, sabe, tá lutando por algo que não vai mais existir, porque aquelas pessoas que viveram aquilo, aquela situação, ela já não existe mais. Então você vai ter essa percepção daquilo que você tem que olhar e falar: bom, isso aqui é apego, isso não é mais uma realidade, já não é mais uma realidade há muito tempo. Eu estou lutando para conquistar algo que já não existe mais. Eu estou vivendo uma situação não enxergando a verdade, seja isso um relacionamento que já foi muito bom e que hoje está cheio de problemas, ou que não tem mais pele, ou que não tem mais compreensão, ou que as pessoas começaram a escolher caminhos diferentes, porque não necessariamente os relacionamentos eles precisam, a gente precisa vivê-los pensando, ah, não, é porque é briga. Não, às vezes cada um quer uma coisa. E aí, tipo, viver preso ao passado onde ambos queriam a mesma coisa pode estar travando a vida. Entende? Então, aqui tem uma percepção que vai chegar até você de alguma forma, seja através de uma palavra, seja através de um vídeo, seja através de um sonho, seja através de uma orientação, que vai te mostrar onde é que você está travando a sua vida, porque você ainda está tentando resgatar algo que não vem mais, algo que não acontece mais, algo que não é mais real. Vamos lá, o que mais, por favor? Tá, eles estão falando que para alguém tem uma coisa de apego a algum sonho do passado que tá travando a sua vida. Sei lá, às vezes você sonhava que você ia ter sucesso em tal área, a sua vida inteira foi mudando, você faz uma outra profissão hoje, você exerce outra coisa, você, enfim, só que você ainda fica gastando energia numa ilusão. Percebe que hoje você não faria mais, que hoje você não viveria, mas é como se fosse aquele sonho que a gente acalenta. E em algum momento isso deve ter servido para você de esperança para continuar lutando, crescendo, e investindo. Não, agora, em algum momento eu vou conseguir realizar isso. Só que o que eles estão dizendo é que no seu momento hoje você tem que enxergar a realidade da sua vida e ver, bom, esse sonho ele não combina com quem eu sou hoje, não combina mais com a minha vida, não é real. Talvez tenha sido uma ideia, um apego, e que é importante você enxergar a sua vida e falar: bom, diante disso, de quem sou eu hoje, que caminho que eu sigo, tá? Aqui a carta também da paciência está falando para você ter calma, porque você está gestando uma vida, você está gestando uma nova situação. A carta da paciência, ela fala daqueles momentos em que a gente precisa tomar atitudes com calma, aguardar resultados, né? Então aqui a gente está falando de apegos, a gente está falando de. Ah, entendi. Eles estão falando que para alguns de vocês essa carta está dizendo.
que você já esperou demais, que você já explodiu, vamos dizer assim, gastou todo o limite de paciência que você tinha para ver se isso resolvia e que agora é hora de seguir em frente. Eu não sei o que é, mas tem muito uma energia de vou seguir em frente. Também eu estou sentindo muito peso nas costas, assim, aqui atrás naquele lugar que a gente faz asa, sabe? Parece nossa asa, que sairia uma asa se a gente tivesse asa, né? Como se as suas asas elas tivessem sido cortadas exatamente por conta desse apego. Então, milhões de oportunidades podem surgir na sua vida e você está presa naquilo que você achava que tinha que ser, naquilo que te ensinaram desde pequena. Eu não sei, tem uma coisa de não aproveitar as oportunidades, apegado a um sonho, tá? Não mudar, não ficar com a cabeça presa numa coisa e não ver que tudo está caminhando para outro lado e você continuar preso naquilo, tentando um resgate, tentando realizar algo que já não cabe mais na sua vida, touro. Vamos dar uma olhada aqui com. Tá, estão falando para pegar o tarô. Então, vou pegar aqui o tarô das bruxas para a gente ver. Lembrando que na descrição desse vídeo tem a maioria dos decks de cartas que eu uso, tá? Se vocês quiserem, tem aí na descrição. Esse primeiro que eu vi, que eu fiz é o do outro, agora eu tô tirando aqui o das bruxas. Por favor, para touro, para clarear, esclarecer, trazer novos assuntos. Por favor, para touro, touro, taurinas e taurinas. O que está trazendo para touro, por favor? Opa. Três de discos e o eremita. Olha, para alguns de vocês, aqui tem uma saída, um abandono, uma mudança na sua trajetória profissional. O encontro da própria luz. O eremita, ele faz os próprios passos, seguindo a sua luz interior. O que é essa luz interior em termos práticos? Aquilo que você gosta, aquilo que te faz brilhar, aquilo que faz o seu coração brilhar, os seus olhos brilharem. E isso aqui a gente está falando numa área profissional, porque a carta do três de discos está falando de trabalho, né? Então você vê aqui, é uma pessoa, deixa eu ver aqui, uma pessoa trabalhando, percebe? Uma pessoa se dedicando a alguma coisa. E o eremita está falando dessa luz, de encontrar o caminho, porque às vezes a gente passa por um período mais árido para conquistar aquilo que a gente deseja. Então, aqui está falando para você acreditar na força do seu trabalho, na força da sua conquista profissional, na força que você tem para conquistar aquilo que você deseja profissionalmente, com dedicação e com o seu próprio trabalho. Mas é um novo caminho para alguns de vocês. Então, para quem tem esse apego ao passado, a esse sonho de profissão ou esse sonho de realização, talvez seja a hora de olhar e falar assim: mas eu quero mesmo isso, eu quero continuar insistindo nisso. Será que em alguma parte de você não apareceu outras oportunidades que te deixariam tão ou mais feliz dentro da sua realidade de hoje? Não deixe que as portas se fechem porque você não caminha. Segue o seu caminho, sabe? Reavalie, pense o que que você gostaria de fazer hoje, como que você quer brilhar no mundo. E aí a gente não está falando disso só na questão de materialmente falando, financeiramente, se bem que essa carta aqui, Três de Ouros, também fala de sucesso profissional, fala do trabalho que traz rendimentos, que traz frutos, que traz reconhecimento. Vamos lá, o que mais? Por favor. As de espadas, um novo momento da sua mente de aprendizado. A gente pode estar falando aqui de um curso, de você colocando a sua mente em prática,
você colocando uma ideia em prática, tendo uma ideia, aqui a mente ela está favorável, ela está focada, ela está centrada, ela está objetiva. Então, esse as, ele traz novos processos, inclusive de enxergar a vida, de pensar a vida, sabe? De olhar para a vida e falar, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Sabe essas coisas que você fala assim, nossa, eu podia fazer isso. Por que que eu nunca pensei isso? Por que que eu nunca acreditei nesse talento, por exemplo? Porque você está sonhando com algo. E talvez esse sonho nem seja seu, talvez esse sonho seja o que te ensinaram. Ah, não, olha, para você ser bem-sucedido profissionalmente, bem-sucedida profissionalmente, você tem que fazer isso, isso e isso. E às vezes o seu sonho, sabe, isso acontece muito quando a gente ouve, ah, isso não dá dinheiro, isso não dá sustento para ninguém. E de repente, essa coisa que você ama fazer, você ouviu isso não dá sustento, isso não dá. E aí você ficou apegado a essa frase, a esses pensamentos, e não colocou em prática. E de repente você pode olhar e falar assim: não, por que não? Eu posso sim ter sucesso com isso, eu posso sim ter reconhecimento com isso. É a força do seu trabalho que vai dizer se isso dá certo ou não. Não é o que dizem, sabe? Quando é, é, é É que nem, por exemplo, você quer, sei lá, ser músico ou artista, e aí a família fala: não, isso não dá dinheiro, isso não dá vida para ninguém. Só que, meu, você nasceu com esse talento. Você é isso, você é um artista, você é um músico, você é uma artista plástica, você é uma artesã. Sabe? E aí, de repente, você não coloca isso em prática, isso fica dentro de você, sonhando com o sonho de consumo, né? Tipo, o sonho do capitalismo da sua mãe, do seu pai, do seu avô. Entende? Aqui está falando para você seguir o seu caminho, você acreditar na sua força de trabalho, no seu talento e mudar os seus pensamentos com relação ao que é a vida profissional, ao que é o trabalho. De repente, você quer investir, em redes sociais, você quer começar uma nova carreira, você fez aí uma faculdade, uma formação, curso profissionalizante, não sei dentro daquilo que antigamente era o certo e hoje o mundo mudou e as pessoas elas fazem carreira e sucesso com milhões de coisas, porque a visibilidade que as redes sociais trazem. Então, antes você fazia artesanato, você estava presinho ali no seu bairro. Hoje você pode ganhar o mundo com artesanato através das redes sociais, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Então, assim, é importante você perceber que o mundo mudou e que há a possibilidade de você fazer aquilo que você ama. Vamos lá, vamos ver o que mais. Vou pegar aqui o egípcio, por favor, para touro. Ó, de novo, aqui a gente tem a energia do Papa, né? O hierofante, o fazedor de caminhos. Tanto o eremita quanto o Papa, eles trabalham seguindo a sua vida, seguindo o seu próprio caminho. É uma carta que fala de dormir, de você entender os seus processos e lidar com isso, porque dizem que o nosso maior inimigo não somos nós mesmos, as nossas autossabotagens, os nossos medos. Essa carta, ela fala de você enxergar isso em você. As suas sabotagens, os seus medos e dominar isso. Não deixar que isso seja mais forte com a sua força de trabalho, que o seu poder de trabalho, que a sua fé em você mesmo, no seu talento. É um resgate daquilo que você, da sua essência, entende? Quando você diz eu posso, né? É, alguém falou para você que você não podia. Alguém falou para você que você não dava conta. Então, é o momento de você falar: opa, não, peraí. Eu posso, eu consigo, eu realizo, eu vou lá e vou fazer. Entende? Porque se você acreditar no seu, em você mesmo, ninguém segura.
Ninguém segura. O que mais, por favor, para touro? Então, a carta da conjectura é uma pessoa atravessando uma porta, abrindo um novo caminho. Essa carta ela traz apoio também de pessoas poderosas. Então, assim, aqui está me mostrando um novo caminho surgindo na sua vida profissional, tá? Aqui a gente está falando de pessoas que estão caminhando, sabe, na sua vida profissional. E essa carta ela traz apoio. Então, você é bem recebido de alguma forma. Não tem por que você não tentar fazer aquilo que você ama, aquilo que você tem talento, aquilo que falaram para você que não dá. Às vezes você está apegado não a uma parte boa, e sim ao que você ouviu quando você era criança, ou que você ouviu no momento de alguém, ou algum não que você teve, que te impediu de seguir o seu caminho, mas aqui as portas vão se abrir para você. Tem um novo caminho, uma nova trajetória. E essa carta traz apoio de pessoas importantes. Podem ser familiares, pode ser um apoio profissional, pode ser um ombro amigo, sabe? Eu não sei como é que você está encaixando essa tiragem na sua vida, em que área da sua vida isso está ressoando. Mas aqui me fala de novos ensinamentos, de novas percepções, fala de coisas que são duráveis, caminhos, portas que se abrem, que te levam para um outro lugar e que o caminho é durável, tem mais caminhos pela frente, não uma porta que abre e que daqui a pouco você cai e tem um precipício, não. É um caminho que abre um caminho florido, iluminado, ensolarado para você. O que mais, por favor, para touro? Muitas, não vou aceitar. Ah, tá bom. Então vamos trocar. Vou pegar o cigano. Vamos lá, por favor, para touro, para clarear, para trazer mais informação, novas informações, tiragens e sensações para que outras pessoas que não estão ressoando isso. O que mais? Por favor, para o coletivo de estrelas de touro. Por favor, o que mais para touro? O que mais, por favor, para touro? Ah, então, tô falando um novo caminho profissional surgindo aí. É engraçado que tem dinheiro chegando, touro, e só que parece que de alguma forma você não está conseguindo, ou pelo contrário, você não está conseguindo acreditar na possibilidade de ganhar dinheiro. Eu não sei se isso é para quem é, mas aqui assim, a carta dos peixes traz prosperidade financeira, traz dinheiro, traz trabalho, traz lucro, traz frutificação, germinação, traz quantidade, porque se você pensar um cardume de peixes, né, quando nasce, os peixinhos são milhares de peixinhos, né, as ovinhas na peixinha. São milhares, então assim, peixes, ele é a carta da abundância. E aqui tá me mostrando você não acreditando nisso, você se pegando, se deixando levar por pensamentos negativos. Essa carta fala de aborrecimentos, ela fala de conflitos, ela fala de dúvida, ela fala de discussão, de dor de cabeça, de quando a nossa cabeça está trabalhando contra a gente. Quando a gente começa a colocar defeito em tudo para a gente não sair do lugar. E aqui está me mostrando que a prosperidade tá batendo na sua porta e você só precisa abrir essa porta. Você só precisa enxergar isso. E não é onde você acha que é. Esse é o grande problema. Você não está enxergando, não é porque você não quer enxergar a prosperidade, não é porque você não quer receber a prosperidade. É que você não consegue acreditar que a prosperidade possa vir de outras formas que não essa forma que você aprendeu até hoje. E às vezes você é uma pessoa que trabalha 12 horas por dia e, obviamente, não sabe, o dinheiro não tem outras formas de chegar até você. Você precisa entender que o dinheiro pode chegar até você de diversas formas. E que, de repente, você trabalha 12 horas por dia e você se dedicasse a fazer aquilo que você ama, nem que seja 2 horas, você já começava a ter resultado. Entende? É,
Nem que você comece, porque aqui a gente está falando também de conhecimento, novos estudos, né? Então, de repente, você também pode pegar um pouco do seu tempo e se dedicar a se profissionalizar, a entender mais do mercado, a estudar como se posicionar dentro desse lugar, dessa nova profissão. Às vezes você está querendo fazer uma transição de carreira e você está acreditando que o dinheiro não vem. Então, aqui tem um processo de você parar de se auto-sabotar. A grande questão da sua tiragem inteira é uma autossabotagem relacionada a alguma coisa do seu passado. Seja isso algo que já foi bom e que morreu e você não quer aceitar, e aí você tem que fazer uma transição. Seja isso alguém falando no seu passado, não, isso não vai dar certo, isso não dá lucro para ninguém. Pode ser um não que você tenha tido também, sei lá, você foi fazer um teste numa carreira, não sei o quê, e recebeu um não, dois não, e aí você ficou com medo e aí desistiu. Mas aqui o que está falando é você está se auto-sabotando. Você está botando defeito nas coisas. Você não está acreditando que o dinheiro pode chegar até você, tá? Então, essa é a grande sacada. Saber que você é um imã do dinheiro e da prosperidade e que pode chegar em você de diversas formas. Se você não acreditar nisso, não adianta ninguém falar para você. A porta vai escancarar e você não vai abrir. É você acreditar nessa possibilidade, é você trabalhar nessa energia, vibrar na abundância, é acreditar que o dinheiro pode chegar a você de diversas formas. Bom, vamos lá então. Vou tirar aqui mais uma para finalizar, para concluir, e aí a gente vai então para os nossos decretos, porque a ideia é que você saia daqui melhor do que entrou. Vamos lá, então, por favor, para finalizar, para concluir, para Touro. Ok, Touro tem toda essa transformação aqui, olha só. Os pensamentos são cartas de copas. Aqui está falando que muitos dos seus pensamentos são frustrações. Então, tem muita frustração que está impedindo você de enxergar que você não precisa repetir o padrão da frustração, tá? Que mais, por favor, para finalizar, concluir aqui a carta da morte, trazendo uma revolução na sua vida, um renascimento. Essa carta, como carta, depois de tudo isso, é perfeito. Às vezes a gente tem medo da carta da morte, sabe? Mas às vezes a morte de alguma situação é aquilo que transforma a nossa vida de formas incríveis. Você precisa matar alguma coisa para renascer, né? Então, fechar uma porta para abrir, para ir para outra. Entende? Esse é um processo da morte. Esse processo é exatamente isso. Onde você pode renascer? O que mais, por favor? Aqui a gente tem um senhor de bastões. Esse senhor de bastões, ele traz aqui, é, eles estão falando que para alguns de vocês, é, essa carta representa alguém do seu passado. Não sei se ainda vivo ou se já está em outro plano, mas era alguém do seu passado que se achava dono da verdade e que de alguma forma você nunca questionou os ensinamentos ou não teve tempo, ou tempo não, não é tempo, tá? Não teve coragem ou não teve espaço para questionar o ensinamento e você está repetindo o padrão dessa pessoa. Isso pode ser um pai, pode ser um avô que passou para um pai, que passou, ou pode ser uma mãe, mas aquelas chefes de família, porque tem uma energia meio marcial aqui, sabe? Tem uma energia de comando. Então, o que está me dizendo é que alguém do seu passado tinha muita influência na sua vida, nos seus pensamentos, e você nunca questionou isso. Então, você está vivendo
sobre os ensinamentos dessa pessoa e a sua vida está fluindo ou não fluindo exatamente por causa disso. Então, esse apego talvez tenha a ver com o que você aprendeu no passado. Não é que a gente descarte todos os ensinamentos dos nossos pais e avós, mas a gente tem que ter um momento em que olhar para a nossa realidade e falar assim: não, peraí, isso aqui não serve mais para mim. Eu agradeço, porque tudo que nos ensinam, a gente agradece, mas nesse momento isso não serve mais para mim. Eu tenho que enxergar a vida de outra forma, eu preciso renascer. Para alguém, eles estão dizendo que é uma pessoa que você convive, deve ser, pode ser um irmão, um pai, um esposo, que de alguma forma diz que você não consegue, te coloca para baixo, mesmo que seja por amor, tá? Às vezes a pessoa ela acredita que a vida é daquele jeito e ela não tá querendo te botar para quebrar seus sonhos ou te colocar para baixo ou, ou sabotar os seus processos. Simplesmente ela acredita que é aquilo e ela quer o seu melhor. Mesmo assim, não é garantia que você querer o melhor de uma pessoa é o melhor para aquela pessoa. Então, para alguns de vocês, essa figura forte, determinada, sabe, ainda está de- atrapalhando o seu caminho. E não é necessário uma briga, nada disso, né? Para você poder enxergar. É você começar a pensar com a sua própria cabeça e falar: bom, beleza, eu reconheço esse ensinamento, mas eu vou testar diferente. Eu vou acreditar no meu potencial, eu vou acreditar na minha força de trabalho, eu vou acreditar que eu posso conquistar, mesmo que todo mundo está dizendo que isso não dá dinheiro, que isso não é legal, que eu sou louca, né? De querer mudar a minha carreira, de fazer essa transição, de largar esse trabalho para investir nesse, ou para sair desse que é seguro, entendeu? Para esse outro que não é seguro, mas que me dá a possibilidade de crescimento, sabe? É alguém que de alguma forma interfere na sua vida, bloqueando a sua força de tomar decisões, te deixando com inseguranças e conflitos, as pulgas atrás da orelha, sabe? Que é o momento de você olhar e falar: não, eu vou fazer, a minha vida só tem uma, eu vou tentar conquistar aquilo que eu quero, aquilo que eu sei que eu posso fazer, e o mundo é diferente hoje. Então, aquilo que antes não dava dinheiro, hoje pode dar dinheiro. É você abrir a sua mente para isso e falar: tá, eu posso fazer diferente, eu posso me dedicar. Talvez seja, seja uma pessoa que ocupa tempo na sua vida, que te impede de se dedicar, começar um novo estudo, alguma coisa assim, também isso pode estar acontecendo. Ok, para finalizar, por favor, a carta da estrela. Essa carta ela fala da realização, daquilo que a gente veio fazer, porque ela está muito relacionada a forças divinas, tá? E também a estrela ela pode estar representando alguém que já partiu. E assim, para alguns de vocês, esse homem já partiu. Ele deixou esse ensinamento. E por respeito, ou essa mulher forte, né, decidida, talvez por respeito, por saudade, você fique preso a isso. Eles estão me falando de que é como se você tivesse alguma coisa que você quisesse fazer, e isso talvez não seja relacionado ao trabalho, não é para todo mundo, é para alguém, que você não fazia enquanto esta pessoa estava viva, e que você continua não fazendo, em memória, em respeito à memória dessa pessoa, mas que é algo que para você, que nunca saiu da sua vontade, que você, dentro de você, você continua tendo essa vontade, mas que você, mesmo a pessoa não estando mais aqui, você continua fazendo, eles estão falando para você parar.
para você se libertar disso, para você tomar as atitudes que você sempre quis ter. Tem uma coisa, isso deve ser muito, muito específico para alguém, é, de cortar o cabelo. Eu não tô entendendo direito o que que é isso, mas é como se você, sei lá, quisesse cortar o seu cabelo de uma forma X, mas você sempre ouviu que você tinha que deixar o cabelo comprido. Eu não sei, eu não tô conseguindo entender, mas tem alguma coisa, com alguma coisa até que para, que o que eles estão querendo me dizer, trazer essa sensação, é de mudanças de controle desta pessoa que já não está mais, ou que, ai meu Deus, como dizer isso? É como se você tivesse honrando a memória das pessoas se reprimindo de alguma forma. Isso acaba se refletindo na sua vida, tá bom? Deixa eu só ver aqui se essa pessoa. Bom, então tá. É isso que é dessa pessoa. Ok, entendi, beleza. Então vou finalizar. Vou tirar uma carta aqui para finalizar e a gente já vai para os decretos, então. Estão falando para não finalizar que a mensagem é essa, pediu para eu ir direto para o decreto. Então vamos lá, né? Quando eles falam, a gente faz. Então, por favor, qual o arcanjo? O decreto a gente faz junto, e aí, se você quiser, você escreve aqui nos comentários desse vídeo o decreto simplificado, que é para transformar esse vídeo num caderno de oração coletiva muito poderoso, porque cada pessoa que coloca ali a sua luz escrevendo, tá energizando esse decreto, mantendo ele vivo. E vai bem para todo mundo. Olha só, gente. Olha como a espiritualidade, eu nunca deixo de me emocionar, de agradecer, porque a espiritualidade, às vezes, ela é descarada. Eu tô falando de transição de carreira, eu tô falando de transição de carreira. Transição de carreira. Sua finalidade da vida está desencadeando uma abençoada mudança de carreira. A gente falou o tempo todo da sua força, do seu caminho, a gente falou o tempo todo de acreditar em você, falou o tempo todo de desistir de sonhos, de desapegar do passado. O tempo todo falando sobre isso. E qual anjo, qual arcanjo que vem? Que Arcanjo Chamuel, trazendo exatamente essa mensagem. Então, vamos lá para o nosso decreto. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo ao bem-amado Arcanjo Chamuel, que envolva-nos com a força necessária, o entendimento, o conhecimento e as emoções para que eu possa entender esse novo caminho que a minha alma pede e que isso se realize como uma transição de carreira leve, amorosa, bem-sucedida, com o mínimo de obstáculo possível. Gratidão, gratidão, gratidão. Você pode acender uma velinha para o Arcanjo Chamuel também e pedir que você tenha a orientação necessária, a força, tudo aquilo que você precisa para que a sua transição de carreira seja bem-sucedida e com o mínimo de dor de cabeça possível. Então, comenta aqui comigo que ressoou. Ah, decreto simplificado. Através da minha presença divina, eu apelo ao bem-amado Arcanjo Chamuel, força, foco e fé, para que eu realize a minha transição de carreira ou para que eu realize aquilo que eu preciso mudar na minha vida. Gratidão, gratidão, gratidão.
Então comenta aqui o que ressoou, deixa seu like, compartilha. Lembrando que aqui na descrição desse vídeo tem link para os decks que eu uso aqui, as cartas, maioria delas, e também para você que quer ter tem uma pergunta, você que quer ter uma consulta com a equipe que eu escolhi a dedo para vocês, o link está aqui também. Um beijo e muita luz.